Olá, somos alunos do sexto semestre de Ciências da Computação da Universidade de Ibirapuera. E para o evento da Semana da Tecnologia, fomos convidados a falar um pouco sobre a nossa área, com a orientação do professor Marcelo Monteiro. O tema que iremos abordar é a virtualização. Vamos entender o que é, suas aplicações, motivos para uso, segurança e se há alguma limitação nessa. O que é uma máquina virtual? Uma máquina virtual é um programa que age como um computador físico, com todas as instâncias de um sistema operacional funcional. Em resumo, é um computador funcionando dentro de outro. Utiliza um programa cliente que age como uma camada de virtualização entre o sistema de um computador e o outro que você quer instalar. O processo é diferente de um emulador, que visa copiar os recursos de um programa ou sistema e fazê-lo rodar em conjunto com seu computador. Neste caso, a máquina virtual opera de forma completamente independente e isolada, podendo inclusive rodar sistemas operacionais que normalmente não seriam compatíveis com sua arquitetura. Afinal, para que serve uma máquina virtual? Do ponto de vista do usuário, a máquina virtual é uma excelente forma de executar um sistema operacional novo antes de instalar definitivamente no computador, antecipando erros ou problemas graves. Desenvolvedores também preferem testar versões de softwares em máquinas virtuais, por motivos semelhantes. A melhor aplicação da virtualização se dá no ambiente corporativo. Um hipervisor, que no caso é um software, firmware ou hardware, que cria e roda máquinas virtuais, tem a capacidade de executar um grande número de máquinas virtuais, reduzindo o consumo de energia e a necessidade de manter o hardware físico. Cada máquina virtual pode rodar um sistema específico, com mais ou menos memória, mais ou menos espaço dedicado e aplicações diferentes para as funções diversas ou algumas iguais às outras, com redundâncias, é claro, para garantir a segurança dos seus dados. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre as principais vantagens de se utilizar de um ambiente virtual. A primeira delas é que, quando temos um hardware muito complexo e potente, a probabilidade de não utilizarmos todo o recurso e potência daquela máquina é basicamente de 100%. E isso faz com que as máquinas elas fiquem ociosas por uma parte do tempo, o que acarreta que, de certa forma, desperdicemos capacidade do nosso hardware. Por exemplo, se tivermos várias máquinas com hardware super potente, isso resultaria no final em desperdício de dinheiro. Porém, quando a gente fala de virtualização, a gente pode fazer com que várias máquinas virtuais rodem de forma simultânea no nosso hardware potente, fazendo com que o poder dessa máquina seja muito melhor aproveitado. Outra vantagem é na questão de manuseio físico da máquina. Vamos supor que tenhamos um ambiente virtual hospedado em um data center em São Paulo. E por algum motivo, ocorreram problemas de rede e de acesso a esse data center. Com a virtualização, conseguimos fazer a mudança desse nosso sistema de forma muito mais fácil e barata, necessitando apenas contratar outro serviço de hospedagem. Porém, quando falamos de um servidor físico, por exemplo, existem inúmeras questões a se analisar, como por exemplo, espaço, infraestrutura física, transporte, entre muitos outros. Bem, eu acabei de citar a questão do espaço físico, né? Que é justamente outra vantagem, pois uma máquina potente, virtualizando 10 outras, ocupa bem menos espaço do que 10 máquinas intermediárias dispostas de forma independente, sem contar que vai trazer para a gente o mesmo nível de desempenho. Seguindo nessa mesma linha de uma máquina virtualizando outras 10, em vez de 10 máquinas intermediárias ali independentes, o que acarreta para a gente é uma economia de dinheiro através do menor consumo de energia, porque uma máquina ela vai acabar consumindo menos energia do que 10 outras independentes. Desvantagens de uma virtualização. Primeiro, gerenciamento. Os ambientes virtuais, eles precisam ser monitorados, configurados e salvos. Existem softwares que fornecem essas soluções, mas esse é o campo no qual estão os maiores investimentos na área de virtualização, justamente por se tratar de um dos maiores contratempos na implementação da virtualização. Segundo, desempenho. Atualmente não existem métodos consolidados para medir o desempenho de ambientes virtualizados. No entanto, a introdução de uma camada extra de software entre o sistema operacional e o hardware, o hipervisor, gera um custo de processamento superior ao que se teria sem a virtualização.
Outro ponto importante de ressaltar é que não se sabe exatamente quantas máquinas virtuais podem ser executadas por processador, sem que haja o prejuízo da qualidade de serviço. O uso de memória da máquina real também é um problema que acaba afetando o desempenho. Depois de muito tempo ligada, ela começa a apresentar lentidões para os usuários. Segurança de uma máquina virtual. Embora a máquina virtual necessite do sistema real para sua inicialização, trabalha de maneira independente como se fosse outro computador. Isto requer também um sistema de segurança independente, ou seja, a ocorrência de infecção por vírus na máquina virtual não afeta a máquina real. Uma máquina virtual tem limitações dependendo da forma de uso. Uma máquina virtual pode apresentar limitações. A primeira delas diz respeito ao hardware, onde o hipervisor ou camada de virtualização será instalado. Caso o computador tenha um processador antigo ou pouca memória RAM, a máquina virtual ficará lenta, dependendo do uso, e pode não atender às expectativas. A segunda limitação acaba se referindo aos custos, enquanto a gente pode somente baixar e instalar distribuições do Linux, né, que para uso pessoal acaba não tendo maiores exigências do que somente baixar e instalar na máquina virtual. A gente não pode dizer isso do Windows, porque acaba sendo uma distribuição paga. Ou então, o caso do SUSE, né? Que a gente pode falar dessa forma, que são sistemas operacionais ou o sistema operativo Linux, que para usar de modo legal é preciso adquirir uma licença de cada máquina virtual. Da mesma forma, a Apple não permite que o macOS seja rodado em nenhuma plataforma de virtualização, por conta do sistema, né, ser exclusivamente dedicado a rodar em computadores Macs. Assim, a única forma de usá-lo com máquinas virtuais seria usando o computador da própria maçã, né, e hardware principal e virtualizando outros sistemas dentro dele. Bom, agora vai rodar um vídeo ensinando a fazer a instalação de uma máquina virtual pelo VirtualBox. Para criar uma VM no VirtualBox, você clica em Novo. Agora você vai dar um nome para a sua máquina e escolher o sistema operacional da sua VM. Tamanho de memória é o local onde você vai escolher a quantidade de memória para a sua máquina. Disco rígido, você vai marcar a segunda opção. Tipo de arquivo de disco rígido, você também vai marcar a segunda opção. Armazenamento em disco rígido físico, você irá deixar a primeira opção marcada. Bom, aqui você vai escolher a quantidade de espaço para a sua máquina virtual. Bom, depois de você ter seguido esses passos, agora a gente vai iniciar a nossa máquina virtual para poder estar efetuando a instalação do nosso sistema operacional. Bom, aqui nessa opção você vai escolher a ISO do sistema operacional que você escolheu lá na frente, lembra? Então você tem que ter uma ISO para poder fazer a instalação do sistema operacional. Bom, agora o meu sistema operacional vai começar a ser instalado e quando eu terminar de instalar aqui, eu volto. Depois que sua máquina virtual estiver instalada e configurada, você vai ter que configurar algumas opções para ela ficar visível para as outras máquinas. Você vai em painel de controle, redes e internet, central de rede e compartilhamento e nessa opção no canto esquerdo da tela. Na guia particular, você irá deixar todas as primeiras opções marcadas. Na guia seguinte, você também vai deixar todas as primeiras opções marcadas.
Na próxima guia, você vai deixar a primeira opção desativada. Na segunda opção, você vai deixar a primeira caixa de seleção marcada. E na última opção, você vai deixar desativada. Depois de configurado, eu vou testar a rede da minha máquina virtual e depois disso vou fazer as duas interagirem com o comando ping e o seu IP. Finalizado, as nossas duas máquinas se reconhecem e a nossa VM está pronta para o uso.